E para quem achou que a gente nunca mais ia ter videoaula gravada, achou errado. É... Cá estamos nós, ainda mais uma vez, não exatamente como planejado, mas eu vou mandar essa aula gravada para vocês pra gente... Bom, explico, né? Por quê? Acontece que eu tava fazendo o planejamento do quarto bimestre e tem 2 feriados de segunda-feira que vão atrapalhar o nosso cronograma. Eu vou ter que antecipar o fim das aulas, né, dos assuntos que a gente vai conversar, para dar tempo de fechar as médias depois. E, enfim, a gente só se vê uma vez por semana durante 45 minutos, dos quais alguns a gente gasta com chamada e para eu resolver os meus problemas aqui, porque toda semana praticamente eu tenho alguns contratempos com a internet, eu tenho que mudar para cá, mudar para lá, enfim. Vocês sabem disso, né? Já faz algum tempinho que a gente está tendo aula online. Enfim, o fato é que a gente tem pouco tempo. Para mim, né? Na minha percepção de tempo, ele é pouco, é insuficiente para os assuntos que eu me proponho a conversar com vocês. Na verdade, não necessariamente que eu me proponho a conversar com vocês, mas que eu tenho para conversar com vocês de acordo com a apostila de vocês, tá? Na verdade, a gente tem alguns autores para trabalhar e a gente poderia se demorar neles indefinidamente. A gente poderia passar o ano inteirinho falando de um deles, né? Dependendo do nível de profundidade com o qual a gente se pretende entrar em cada um ou cada outro, né? Então, Aristóteles. E aí qual que é o problema? No terceiro bimestre, que a gente estava falando do Aristóteles, aquele Aristóteles, discípulo do Platão, foi discípulo do Sócrates, junto com os sofistas, que mudou, que fez aquela quebra de paradigma, aquela mudança da pergunta norteadora da filosofia, da physis, para o ser humano. Então mudou da filosofia da natureza para uma antropologia filosófica. Então aquele cara, o Aristóteles, que a gente falou um montão de coisa dele, eu ainda tinha algumas coisas para falar que eu não posso deixar de falar, e na realidade o terceiro bimestre já acabou, né? Pelo menos a data que marcava o fim do terceiro bimestre já passou. E teoricamente no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós já deveríamos entrar no quarto bimestre, e ainda tem esses assuntinhos aí do Aristóteles que ficaram para trás. Então esse é o objetivo desta aula, tá? Aristóteles, aquele cara lá, que muito embora foi ou tenha sido discípulo, aluno do Platão, né? Ele tinha muitas ideias opostas ao seu tutor, ao seu mestre. O Platão, aquele do mundo das ideias, do dualismo ontológico platônico, do mundo do plano das ideias e do plano sensível, né? Aquelas ideias que eram norteadoras do mundo, perfeitas, imutáveis, plenas, e esse mundo que é fugaz, transitório, imperfeito, enfim, das sombras, né? Uma realidade distorcida, copiada do mundo das ideias, que esse sim é perfeito e eterno. Bom, o Aristóteles, ele conserva algumas das ideias do Platão, mas dá a sua própria interpretação para elas, lá. E o que a gente estudou sobre ele? Ouvimos sobre ele e vamos terminar de ver agora. A gente vai falar alguma coisa sobre a metafísica do Aristóteles, ética e política, e é justamente nesse trecho que a gente estava desenrolando, né? E a lógica. A lógica eu vou considerar que a gente já conversou sobre ela, tá? Qual que é a ideia do ser, da physis, do universo, de tudo que há para o Aristóteles? É falar que, diferente do Platão, que acreditava nesse mundo das ideias como existência objetiva e destacada do mundo real, concreto, palpável, material, o Aristóteles vai falar que tudo que se passa aqui. Não existe um outro mundo, não existe uma outra dimensão, não existe um outro plano. Tudo que existe é o plano material, o plano sensível. É esse mundo aqui.
Mas ele trata esse mundo com... ele dá algumas categorias para a gente trabalhar com essa realidade, né? O Aristóteles recusa o dualismo platônico do mundo das ideias, mas ele concebe a metafísica como um ponto mais alto que o conhecimento pode atingir. O que é a metafísica? É o que está para além da física, né? O que está para além desse mundo concreto, físico, material, palpável. Ele vai dividir a metafísica em 4 áreas de investigação. Investiga a substância, que é o próprio ser, indaga o ser enquanto ser, especula sobre as causas e os princípios primeiros e busca a substância imóvel. A substância imóvel é aquele motor primeiro, sobre o qual a gente falou, talvez muito brevemente. A finalidade da metafísica, para o Aristóteles, é identificar a causa primeiro, o princípio explicativo de tudo que existe. Para ele, esse ser se manifesta como categoria, e tem 10 categorias que ele propõe, né? Tá aí na apostila de vocês para vocês consultarem. Como potência e ato, e esse conceito aqui a gente já resgatou e vamos voltar a usar algumas vezes ao longo dessa nossa conversa do Aristóteles, e toda vez que a gente for falar dele, potência e ato como acidente ou como verdadeiro. Aí, ele tem também uma outra categorização do que é matéria e do que é forma, e aí eu já até pedi para vocês fazerem alguma coisa, um trabalhinho sobre isso, e a teoria das 4 causas dele, que a gente vai também resgatar e vai retomar algumas vezes ao longo dessa nossa conversa. A causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Principalmente a causa final, e aí vocês tenham em mente que ele parte de uma filosofia teleológica, como se o final das coisas já tivesse definido, já tivesse pré-determinado desde o começo delas. Então tudo que existe, existe para cumprir com um fim que já está pré-determinado. Tudo que existe tem uma razão de ser, tem um objetivo a cumprir. Tudo o que existe, tudo o que pertence ao mundo material, porque o mundo material abriga todas as coisas que existem, então tudo que existe, existe por uma razão, por uma finalidade, tem um fim a ser cumprido, tá? Tudo, os objetos, os animais, os elementos, os eventos, o próprio ser humano, e é aí que a gente põe a ética na política e na coisa toda. Que é o nosso assunto de interesse, foi onde a gente parou, na realidade. Bom, para o Aristóteles, ética e política são ciências práticas, certo? A ética estuda a moral, que são as normas, regras, costumes, combinados, nossas leis, né, o que a gente tem como certo, errado, bom ou mal. E a política estuda as relações humanas em sociedade, tendo como referência o bem comum, essa ideia de bem comum, que já estava no Sócrates, já estava no Platão, o Aristóteles ainda carrega ela, mas com as suas particularidades, né? Ele vai pensar a ética e a política ainda tendo em vista a sua concepção de realidade, manifesta pelas 4 causas, material, formal, eficiente e final, e do conceito de potência e ato. Ele fala da ética e da política, inclusive ainda com a mesma perspectiva teleológica, segundo a qual o fim já está contido no começo das coisas. O ser humano completamente atualizado, que atingiu a sua causa final, com a realização absoluta da sua potência, é um ser virtuoso e feliz. Quando a gente está falando da natureza, é mais ou menos fácil de identificar o propósito da vida de cada ser ou elemento. A sobrevivência, a reprodução, a migração, enfim. Cada ser cumpre com a potência de que predispõe e procura atualizá-la, né, para tornar essa potência em ato. Desde a semente de uma árvore frutífera até uma lesma, uma esponja, um elefante, uma borboleta, cada um desses sujeitos, cada uma dessas figuras que eu citei tem uma causa final, tem um objetivo, né? Tem uma razão de ser. Mas quando a gente está falando do ser humano, a coisa muda um pouco de figura. O Aristóteles não abandona o modelo explicativo teleológico e das 4 causas, mas é um pouco mais difícil de identificar qual que é o objetivo, qual que é a finalidade do ser humano, sabe? Qual que é o estágio final que a gente deve atingir? Qual que é o nosso propósito aqui? Qual que é a abrangência da nossa potência? A gente tem potência para ser o quê, afinal de contas? E aí tem um trechinho na página 90 da apostila de vocês,
que eu vou pedir a gentileza de vocês lerem. Aliás, é a mesma coisa, cara. Começou a aula, vai, pega a tua apostila, pega o teu caderno, pega as suas coisinhas para fazer as suas anotações. Idealmente, eu não deveria nem precisar falar essas coisas, tá? Mas, enfim. É um trechinho que a gente, inclusive, já... Bom, deixa pra lá. O negócio é esse, porque aí ele, buscando essa razão de ser do ser humano, ele entra no assunto que a gente vai falar agora, né, que é a moral. A moral, a política, e aí para isso ele usa o conceito de bem. Bem, sabe? Um benfeitor, bem em oposição ao mal. Então, esse bem. O Aristóteles já começa a sua definição de bem em oposição às ideias do Platão. Ideia mesmo, sabe aquele negócio de ideia suprema que ordena e organiza todas as demais ideias? O bem identificado com a sabedoria suprema, destacado da realidade, com existência objetiva, mas fora do tempo e do espaço, no mundo, as ideias. Por Aristóteles, o bem não existe fora das atividades humanas. Pelo contrário, ele não existe independente das atividades humanas. Pelo contrário, o bem é justamente o que se alcança através das ações humanas. O bem é a própria finalidade de todas as coisas. O bem, para Aristóteles, é a razão pela qual tudo é feito. É a nossa causa final daquela teoria das 4 causas. Tudo visa a um bem. Todas as coisas existem para cumprir com um bem, com um objetivo, a tal da causa final de todas as coisas, né? Essa causa final visa sempre um bem, um benefício para alguma coisa ou para alguém, idealmente o bem de todos, né? Que seria o bem comum. Em todas as artes, um bem específico é visado. O bem da medicina é a saúde, o bem da estratégia militar é a vitória na guerra, o bem da construção é a casa e por aí vai. O bem excelente é aquele que se justifica em si mesmo, que encontra um fim em si mesmo, que não serve de meio para se atingir qualquer outra coisa. E aí é a finalidade última, completa e absoluta a qual se direcionam todas as atividades humanas. Esse bem supremo que faz a vida desejável é a felicidade. Então, o bem a que se destina à humanidade, a nossa causa final seria a felicidade, ser feliz. E como que a gente faz isso? E o que isso tem a ver com ética? O que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com qualquer coisa que a gente está falando? Ser feliz? Parece fácil falar, né? O objetivo da humanidade é ser feliz. Bom, afinal, por que isso é a nossa causa final? Por que ela independe de qualquer outra? Ou todas as coisas competem para chegar até lá? Esse é o nosso objetivo, a nossa razão de ser, afinal de contas. A gente pode buscar a felicidade por uma infinidade de meios, né? Procedimentos e expedientes, mas a gente nunca pode usar a felicidade como meio para se atingir uma outra coisa. Isso não faria sentido, não teria sentido. Por Aristóteles, pelo menos, né? E aí, eu vou deixar isso meio por aí, porque a gente também já conversou sobre isso em aula, né? Mas daí, o que seria essa felicidade a qual a gente se destina, que a gente precisa alcançar, né? Não pode ser simplesmente nascer, crescer, se reproduzir e morrer, porque todos os seres vivos na natureza já fazem isso. Se fosse só isso, a gente estaria rebaixado ao nível dos demais animais selvagens, das bestas feras, dos vermes, ou eles estariam elevados ao nível da humanidade. De qualquer maneira, seria isso mesmo, e não é, né? Ou pelo menos os caras não podiam admitir essa equivalência, essa equiparação. Lembrem-se vocês que esse cara aqui está lá no século 4 a.C., tá? A 2.500 anos de distância de nós aqui hoje, mais ou menos. Bom, o que é essa felicidade então? Também não é a busca e efetivação dos prazeres da vida, porque afinal os animais também sentem, também têm prazeres, também têm agruras, também buscam coisas e fogem de outras coisas. Eles sentem em geral, têm sentimentos, sentem dor, sentem prazer. De modo que se fosse só isso, a gente ainda não seria muito diferente deles, ou eles não seriam muito diferentes de nós, o que dá na mesma. O que é então? O que distingue o ser humano do conjunto da criação? Por Aristóteles, é a razão. A razão, o conhecimento, a sabedoria, que vem sendo buscada, vem sendo posta num pedestal desde muito antes da sua própria existência. Isso eu não digo você, eu digo do Aristóteles que a gente está falando, né?
É, portanto, no exercício da razão, do pensamento racional, que se manifesta a nossa razão de ser, o nosso objetivo, esse é o motivo da nossa existência, a nossa causa final, a atualização da nossa potência. Muito embora, pela natureza humana, a gente é sempre impelido a buscar os prazeres e o afastamento da dor, a razão é o que nos permite ponderar sobre as escolhas que a gente faz. Quais prazeres eu devo buscar ou quais dores eu devo evitar, tendo em vista o bem comum e, por conseguinte, o meu próprio bem a longo prazo? Quais prazeres eu devo buscar ou quais eu devo evitar na busca pela felicidade lá no fim do caminho? De quais dores eu devo fugir e a quais dores eu devo me submeter voluntariamente, tendo em vista a felicidade suprema lá no fim do caminho? É a razão que me permite distinguir esses elementos. Quais escolhas tomar, o que fazer, o que não fazer e por quê. Né? É o que Aristóteles vai chamar da ética do justo meio. Essa ética do justo meio é a medida certa dos sentimentos que caracteriza as virtudes. É o meio termo entre esses extremos, nem para mais, nem para menos, nem de carência, nem de excesso. O meio termo, a justa medida. Aí a gente volta àquela questão do Sócrates, de que o Sócrates o primeiro lá, o Sócrates de que conhece-te a ti mesmo, de que só sabe que nada sabe, aquele Sócrates que inspirou o próprio Platão, que aí foi professor do Aristóteles, tá? Então o Sócrates de que os sentimentos, as virtudes não são boas ou más por si sós. O Sócrates vai dizer que elas não são nem boas nem más, aliás, elas só são boas se bem orientadas pela razão, que é o bem supremo, a sabedoria, né? O Aristóteles vai um pouco além, o Aristóteles, agora que a gente está falando, ele vai um pouco além e considera a validade das virtudes em decorrência da sua intensidade, por assim dizer. Por exemplo, a coragem, a generosidade, a brandura, a espirituosidade, a moderação só são virtudes porque são o meio termo de dois comportamentos extremos. E aí, eu também já falei sobre isso em aula, eu não sei se eu tinha intenção, eu acabei chegando até aqui, fazendo uma revisão. Bom, também não é perdido, né, cara? Nunca é. Tá aí uma revisão, um evento, qualquer pergunta que eu venha fazer em qualquer prova para vocês daqui para frente, todas as respostas estão aqui, tá? Então tenho isso como uma revisão e um encerramento do terceiro bimestre, aula de encerramento do terceiro bimestre. Bom, então qual é que é? A coragem é o meio termo entre a temeridade, que é uma ousadia excessiva, imprudência e a covardia. O meio termo dessas duas coisas é a coragem, e por isso ela é uma virtude, porque está no meio termo ali, entre os dois excessos, nem para mais, nem para menos. A justa medida, o meio ali. A generosidade é o meio termo entre prodigalidade e mesquinhez. A generosidade, por sua vez, é o meio termo entre prodigalidade e mesquinhez. E aí eu falei para vocês o que é prodigalidade, de ser pródigo, quer ser gastão, né, mão aberta. E também não ser mesquinho, o meio termo entre essas duas coisas é a generosidade. Mesma coisa, brandura, espirituosidade, moderação, não vamos gastar muito tempo com isso, porque já falei sobre isso, não é o objetivo desta aula aqui, não é a razão pela qual eu me dispus a gravar esse vídeo para vocês. Então, nos extremos estão os vícios. O negócio é fugir dos vícios e buscar as virtudes, que estão no meio termo, na justa medida. Por isso, ética do justo meio, que ele chama, né? As virtudes se encontram na moderação, no meio termo. Ok? Aí então, a gente entra no objetivo, né? No que ficou faltando para a gente terminar essa terceira unidade. Ou começa a se acercar desse assunto. Em educação e sociabilidade. E todos esses assuntos estão na postura de vocês, para vocês acompanharem, né? Terem onde consultar, onde ler, se fugir da memória, enfim, se vocês não tiverem anotado, está lá na postura de vocês. Bom, para Aristóteles, a prática leva à perfeição. A prática mesmo. O ato de repetir uma determinada atividade é o que vai te permitir se destacar nela. Os exemplos da apostila são do músico que pratica exercícios musicais, do escultor que pratica a escultura, do construtor que se dedica à construção, por aí vai. A mesma coisa para as virtudes todas, para todas as coisas. Só é corajoso quem exerce a coragem repetidamente, a moderação, a justiça, as virtudes todas. Será virtuoso, e eu cito,
Será virtuoso aquele que desde cedo foi introduzido nos hábitos das virtudes por meio da educação, ou seja, da instrução, do ensinamento, tá? É pelo conceito de amizade, e tá aqui um conceito importante que eu vou usar de novo, né, para concluir o assunto. Bom, é pelo conceito de amizade que Aristóteles inclui a ética na sua teoria política. Pela amizade. A amizade seria... O que é a amizade, então? A amizade seria o laço afetivo entre as pessoas que permite e contribui para a vida em sociedade. Sociedade que a gente já viu que está na natureza da própria... Na verdade não viu, vamos ver daqui a pouco. Ele vai dizer que a natureza, a sociabilidade, a sociedade humana, ela é um dado da natureza, não foi construída pelos seres humanos, ela não é uma construção histórica, socialmente elaborada, ela é dada pela natureza. E aí a humanidade, desde o seu surgimento, lá nos primórdios, ela se organiza em sociedades políticas porque é do seu feitio, sabe? É como se fosse natural, mas eu já explico isso. Bom, a amizade, essa amizade seria condição mesmo para todas as outras virtudes e para o bom relacionamento em sociedade, né? Para Aristóteles existem 3 tipos de amizade. Sobre isso a gente também já falou, por isso eu vou passar mais rápido. O útil, o agradável e o bom ou o virtuoso, que seria o ideal, né? Como já era de se imaginar, ou já podia ser de se esperar. A amizade perfeita visa o bem do outro, da pessoa querida, e por conseguinte o bem comum, de certa forma. É nesse tipo de amizade que se atinge a felicidade para o Aristóteles. Aquela felicidade com a finalidade da pessoa humana, lembra? Do pleno exercício da razão em sociedade. Em sociedade. Esses conceitos, eles são obrigatoriamente relacionados, tá? Você não pode considerar um e desconsiderar o outro para entender a plenitude da proposta do Aristóteles, pelo menos no que nos diz respeito aqui. Claro que a gente não vai estudar tudo do Aristóteles por razões óbvias, né? A gente tem uma aula por semana, tem 2 feriados aí pela frente, teve uma série de percalços nas últimas semanas, não está nem em sala de aula conversando um com o outro, né? De modo que vocês não podem me interromper aqui agora para me fazer uma pergunta. Na verdade, vocês até poderiam, né? A gente tem meios para fazer isso. Vocês dão um pause no vídeo, me mandam uma pergunta. Bom, por onde vocês me acharem, né? Que nós temos canais de comunicação. Enfim, é diferente da gente estar sentado numa sala de aula e conversando um com o outro, né? Bom. Amizade. É nesse tipo de amizade, nessa amizade virtuosa, né, centrado no bem comum, que é possível ao ser humano exercer a sua atividade racional virtuosa, sinônimo de felicidade. A forma mais ampla desses vínculos é precisamente a sociedade política. E agora sim, era isso que faltava para a gente encerrar o terceiro bimestre e seguir adiante. E na verdade eu vou falar algumas coisas e vou mandar uma lição para vocês fazerem ainda, tá? Então vão ficando espertos, vão fazendo essas anotações, tá bom? Vão levantando perguntas, cara, perguntas mesmo. Se vocês tiverem dúvida, não ficou claro nenhum desses conceitos que eu tô falando com vocês, anotem os conceitos, os nomes deles. E aí vocês pensem, puxa, eu entendi isso aqui ou não entendi isso aqui? Tente explicar o que é cada uma dessas coisas. Se você conseguiu, beleza? Parabéns, muito bem. Se você não conseguiu, pergunta pra mim. Ou conversa comigo, tá? Até a gente chegar num acordo. Bom, aí passa então por título que chama Natureza Social do Ser Humano. E aí a gente vai falar dessa participação intrínseca e obrigatória da sociedade política na natureza humana. Bom, o Aristóteles é adepto da ideia de que o homem solitário é uma besta ou um deus. Isso é uma citação, ele fala isso. O homem solitário é uma besta ou um deus. Como assim? O que isso quer dizer? O ser humano fora da sociedade política não é propriamente humano, é outra coisa, é qualquer outra coisa. Ou é uma besta, é um deus, é um animal, é uma coisa que está acima de todas as coisas ou abaixo delas, não importa, ela é qualquer outra coisa menos um humano. O ser humano só é humano em sociedade, em contato com outros seres humanos.
estabelecendo uma sociedade política organizada, tá? É a sociedade que depende obrigatoriamente das relações de amizade, como eu acabei de falar, né? Bom, dessa afirmação de que o homem solitário é uma besta ou um deus, ele depreende que a humanidade não pode prescindir da sociedade política. A humanidade só se realiza em sociedade. E essa sociedade política seria, portanto, parte da natureza humana, como que um instinto nosso, inscrito no nosso DNA, como se nós fôssemos impelidos pela natureza para nos organizarmos em sociedades políticas, tudo bem? 3 pontos nessa colocação merecem destaque. A política faz parte da natureza humana. A vida moral depende da sociedade política. Moral que diz respeito aos nossos costumes, né? O que a gente tem por bem ou mal, certo, errado, justo, injusto, proibido, permitido, bonito, feio. E o terceiro ponto é que a política é superior aos seres humanos individuais, tá? A política, as nossas relações em sociedade são maiores do que eu ou você ou os seus pais, os meus pais, os nossos tios, os nossos professores ou qualquer outra pessoa. A política está acima dos indivíduos, tá? Das pessoas individuais, porque ela é justamente a instância que organiza essas pessoas, tá? Que nos permite conviver juntos. Ou que ordena as nossas relações de poder em sociedade, enfim. Se a sociedade política está inscrita na natureza humana, ela não é uma realidade artificial, criada pelo ser humano. Ela é natural, tá? Ela se manifesta na humanidade. Ela não foi criada pela humanidade. Para o Aristóteles, tá? Vai ter um montão de gente que discorda com ele e que a gente vai estudar com maior profundidade depois, mas aqui para o Aristóteles ele está dizendo que a sociedade política ela está no âmago da humanidade. A relação das pessoas através dos laços de amizade que a gente viu na aula passada e agora aqui em cima, une esse conjunto da sociedade política em questão. A amizade é o fator de coesão da sociedade política, as relações de amizade. Disso resulta a definição aristotélica do ser humano como animal político ou social. Tá? É só em sociedade que o ser humano pode atualizar suas virtudes potenciais pela boa orientação da razão. E se isso é verdade, e o ideal de felicidade para o Aristóteles é aquele negócio da gente cumprir com a nossa finalidade, com o objetivo para o qual a gente foi designado desde o início, a atualização final da nossa potencialidade que nos leva à felicidade, então a felicidade só é possível em sociedade. E a vida moral e virtuosa só pode ser atingida em sociedade. Tá? E sobre a sociedade política, então, o que é? A sociedade política contém dentro de si outras unidades menores. É pelo estudo dessas unidades menores que Aristóteles busca explicar o conjunto da coisa toda. Que unidades menores são essas? As relações domésticas entre homem e mulher, relações entre senhor e escravo, relações entre pais e filhos, relações entre cidadãos em pé de igualdade de direitos, relações políticas as mais variadas na polis, que era o seu mundo de atuação. Né? Lembrem-se quem está falando, onde está falando, quando está falando. Tudo bem? Porque é justamente o mundo que o circunda que determina, não necessariamente determina, né? Mas fornece as possibilidades sobre as quais aquele indivíduo vai versar na sua abordagem filosófica, enfim. Bom, para dar um panorama geral da sociedade política, ele começa pela unidade menor e bastante significativa do núcleo familiar, composto principalmente pelas relações entre marido e esposa, senhor e escravos e pais e filhos. Cada uma dessas relações regidas por um modo específico de poder, respectivamente o poder marital entre marido e mulher, o poder despótico entre senhor e escravo e o poder paternal entre pais e filhos. A família, para ele, cronologicamente, a primeira forma de sociedade natural e, como tal, confere comando aos superiores e a obediência aos inferiores. E aí tem um trecho grande, até, na apostila de vocês, que eu quero ler junto com vocês, para que vocês grifem, enfim, procurem respostas a perguntas relevantes nesse trecho, da página 95, aqui, ó.
aqui no primeiro, segundo, na metade do segundo parágrafo e daí para baixo. A família é cronologicamente a primeira forma de sociedade natural e, como tal, segundo o filósofo, confere o comando aos seres superiores e a obediência aos seres inferiores. Pois assim é no conjunto da natureza que, sem exceção, dispõe os últimos subordinados aos primeiros. Prevalecem a alma sobre o corpo, a razão sobre os sentidos, o mais velho sobre o mais novo e o macho sobre a fêmea, compondo uma harmonia benéfica ao todo e às suas partes. E aí, de novo, vocês se lembrem, eu não posso me furtar de dizer ou de relembrá-los do seguinte, que esse cara está falando a 2.500 anos de distância da gente, né? E as nossas concepções de certo, errado, bom, mal, superior e inferior mudaram substancialmente, significativamente, de lá para cá. Aliás, mudaram várias vezes, né? De modo que nos parece um tanto quanto absurdo essa colocação hoje, né? Mas vocês precisam ter isso em mente, essa distância temporal que a gente se encontra, e que isso aqui é uma manifestação da moral do seu tempo. Do seu tempo, digo, do Aristóteles, tá? Lá na Grécia Antiga, na cidade-estado, e segue. É nesse horizonte teórico que Aristóteles procura justificar a tese da escravidão por natureza, declarando a existência de seres humanos naturalmente inferiores que, embora percebendo a razão em outros seres humanos, o que os diferencia dos animais, não conseguem fazer uso dela por si próprios. Quer dizer, eles precisam ser orientados por seres superiores que detêm um nível maior de iluminação, de uma razão mais aguçada, tá? Porque esses escravos seriam naturalmente inferiores, que apesar de ter a razão de se diferenciar dos animais, eles são humanos, mas eles são inferiores ao cidadão pleno, que detém do pleno exercício da razão, certo? Assim sendo, esse escravo nada tem a oferecer à sociedade senão seus corpos para o trabalho. Por isso, situam-se entre os meios necessários para prover materialmente a casa, pertencendo aos seus senhores, como a estes pertencem as demais ferramentas. São instrumentos animados, ao lado de instrumentos inanimados. É como se os escravos fossem simples ferramentas para prover a casa. Tá? Do mesmo modo, as crianças não têm condições de se conduzir pela medida racional, com a sensível diferença, porém, de que assim deverão proceder na idade adulta, pois são seres potencialmente racionais. E aí tem aquele negócio de potência e ato, né? Quer dizer, os escravos, para Aristóteles, nunca vão atingir a plenitude da razão. As crianças, por outro lado, vão. Então, elas estão submetidas, elas estão subjugadas ao poder dos seus pais, dos seus superiores, enquanto elas não são plenamente racionais. Tá? Mas na idade adulta, elas serão. Então, o poder paternal, desse modo, atua tendo por fim o bem dos filhos, que diante dele devem se portar com a virtude que lhes é peculiar, a docilidade. A mesma docilidade que se espera da mulher, que, dotada pela natureza de condições incompletas para o uso da razão, segundo Aristóteles, não é apta a fazer escolhas antecedidas por correta deliberação, dependendo assim do poder marital para assegurar-lhe a justa conduta. Entendem o que ele está fazendo aqui? Está justificando essas relações de superioridade ou inferioridade como se fossem em bases naturais, como se fosse a ordem pré-determinada do mundo para ele. As sociedades domésticas, portanto, são fundamentais à vida humana, mas não são suficientes para proporcionar segurança material e condições adequadas ao bem viver dos homens, não havendo família que possa viver sem fazer parte de associações mais extensas. Quer dizer, essa sociedade política que ele fala não se restringe ao ambiente doméstico, né? As famílias. Precisa haver uma instância maior, externa à casa, que organiza as casas, né? É dessa maneira que as sociedades domésticas integram-se em comunidades de parentesco, as aldeias, nas quais as trocas econômicas e a defesa do território são instauradas
por laços de amizade, no sentido aristotélico da palavra. Por fim, a autarquia realiza-se na mais ampla unidade social, a sociedade política, fim ao qual se destinam os seres humanos para bem viver juntos, para a vida humana que baste a si própria. A tal da felicidade, né, que é o objetivo último do ser humano. Dito de outro modo, as partes menores não têm autonomia. E está aqui uma explicação interessante, né? São, isso sim, concretizadas no todo. As partes dependem de uma instância que lhes é superior para que dê a ordem, o bom funcionamento delas, né? Do mesmo modo que escravos, crianças e mulheres não podem existir por si mesmos, mas somente integrados no poder de uma sociedade doméstica, os indivíduos e as associações intermediárias também não existem plenamente fora do todo, que é a sociedade política. Em sua essência, o Estado ou sociedade política corresponde à totalidade dos cidadãos que, iguais entre si, detêm o direito de participação nas assembleias e de exercer cargos públicos administrativos. Tudo bem? O Estado corresponde a essa organização, a esse conjunto, a essa soma dos cidadãos e dos seus direitos políticos. Mas o poder político, por sua natureza, é diferente do poder despótico, paternal e marital, esses das relações domésticas que a gente acabou de falar. Esses poderes domésticos, afinal, são exercidos por um superior sobre os seus inferiores. E, além disso, tem, por fim, um benefício específico de alguns, enquanto o poder político é partilhado entre iguais, os cidadãos, e visam um bem comum. E aí, vai ficar a critério de vocês me dizerem quais são as formas de governo pensadas pelo Aristóteles, as que são legítimas, as que não são legítimas, as que são boas e aceitáveis, as que são degeneradas e devem ser evitadas, e isso está também na postura de vocês, entre as páginas 95 e 96, que é justamente os últimos parágrafos dessa unidade. Tá? Ele vai falar da monarquia, da aristocracia, da república, de quando ou de onde, ou da razão pela qual, ou como funcionam esses sistemas quando são corrompidos, né? Que a tirania é uma monarquia corrompida, a aristocracia, a oligarquia é a aristocracia corrompida, e a democracia, vejam só, para o Aristóteles seria a corrupção da república. A república seria boa, mas a democracia é ruim. Me expliquem por quê. Por que ele acha que a democracia é ruim? Ou que a oligarquia é ruim, ou que a tirania é ruim? E que, pelo contrário, a monarquia, a aristocracia e a república são boas. Vocês vão encontrar essas informações, essas respostas, nas páginas 95 e 96, tá bom? Eu vou formular uma atividadezinha no sistema, no plural, para vocês me responderem por lá. E é isso, gente. É isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês me perguntem, me deem um ok, tá? Quando vocês virem esse vídeo, me falem o que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim, se serviu, se não serviu, se é que vocês assistiram inteiro, bom, é isso, tá? A gente se vê na outra semana, e isso aí, qualquer coisa, estamos aí. Valeu, falou, até mais.